Ei pessoal, tudo bem? Voltei. Vamos continuar a nossa arte moderna? Então, os lembretes, curtir a Cris, divulgar o canal, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Tem também o sininho que avisa que a Cris está chegando. E o Instagram do canal, né, gente? @canal Espalhando Arte. Tem muita coisa lá legal, hein? Às vezes eu percebo que o aluno nem sempre está aproveitando tudo que tem lá. Vai lá na seção dos destaques, tem os vídeos, tem curiosidades, tem símbolos, vale super a pena, tá? Vamos começar? Hoje sabe sobre o que nós vamos falar? Sobre a Bauhaus. Para início de conversa, nesses 30 e tantos anos que eu leciono, muita gente chega para mim pensando que a Bauhaus é um estilo. Não, não é. A Bauhaus é uma escola, ok? É que essa escola ficou tão famosa e deixou um legado pra gente tão bacana que muitas vezes a gente fala: ah, isso é Bauhaus, aquilo é Bauhaus, essa cadeira é Bauhaus. Não, a cadeira não é Bauhaus. Ela foi criada, projetada na Bauhaus, né? Mas isso não é um estilo, é uma escola que acolheu a modernidade desta época, década de 20. Então vamos começar? A Bauhaus foi fundada em 1919 em Weimar, cidade da Alemanha, pelo arquiteto Walter Gropius e foi, sem dúvida, a escola de arte modernista mais influente do século XX. Seu nome é uma combinação das palavras alemãs para construção, Bau, e casa, Haus. Vamos resumir assim para casa de construção. E esse nome pode ter tido a intenção de evocar a ideia de uma guilda ou fraternidade trabalhando para construir uma nova sociedade. O principal objetivo da Bauhaus era incentivar a formação de comunidade através da arte. A Bauhaus sonhava em servir ao novo ser humano com sua arte aplicada. Para Walter Gropius, que foi seu fundador e seu primeiro diretor, isso significava ligar diversas disciplinas de arte e artesanato. Os objetos criados deveriam ser criados de tal forma que sua produção fosse de baixo custo e rápida. O bom design deveria ser acessível de novo na Alemanha, um país cuja a economia encontrava-se dizimada após a Primeira Guerra Mundial. Então, em vez da Bauhaus recusar a indústria, deram ênfase à união de arte e design industrial, criando objetos práticos com alma de obras de arte. Vale lembrar que desde o Arts and Crafts e depois o Art Nouveau, já se procurava eliminar a distinção entre artes maiores e artes aplicadas. Mas será o construtivismo russo que vai fazer uma introdução mais imediata e estilisticamente apropriada a essa função de design artístico e técnico da Bauhaus. Por quê? Por que vai ser o construtivismo russo que vai fazer isso mais eficaz, assim, mais imediatamente? Se vocês pensarem bem, a redução geométrica já vem vindo, né, desde até o cubismo e foi suprematismo, neoplasticismo. Essa redução geométrica, essa redução ao simples e básico, facilitava muito na produção industrial. Porque produzir industrialmente um objeto quadrado fica muito mais viável que produzir um cheio de curvas do Art Nouveau, por exemplo. E aí vem o construtivismo e literalmente tira a arte do papel e propõe o objeto, a
construção. Lembram? E quando a Bauhaus propõe não separar mais artes maiores de artes aplicadas, porque a arte aplicada é o que se aplica na vida, né? Uma cadeira, arquitetura, porque você mora nela, o construtivismo, quando tira e constrói, ele praticamente já está assim, a um passo de fazer o que a Bauhaus queria. E vai ser isso que eles vão fazer. Resumindo, a escola Bauhaus queria abolir a distinção arrogante entre artista e artesão. A fusão de todas as artes, não mais a separação. Pintura e escultura, né? E artes menores, artes aplicadas. A arte serve à sociedade e, portanto, a arte modifica a sociedade. Ou seja, incentivar a formação de comunidade através da arte. Esse era um objetivo fortíssimo da Bauhaus. E usar os meios de produção industrial para dar acesso à arte. Já diria Walter Gropius, criemos uma nova corporação de artesãos sem as distinções de classe que erguem uma barreira arrogante entre artesão e artista. Concebamos e criemos juntos o novo edifício do futuro, o qual abrangerá arquitetura, escultura e pintura numa unidade e se erguerá um dia para o céu pelas mãos de 1 milhão de trabalhadores como símbolo cristalino de um novo credo. Então, essa coisa, né, de união, de comunidade, de uma nova sociedade, né, mas de uma maneira assim efusiva, né? Esse texto dele coloca assim de uma maneira idealista, né? Bem, a Bauhaus teve 3 fases. Ela teve um primeiro momento em Weimar, todas as cidades, né, da Alemanha, um segundo momento em Dessau e um terceiro e último em Berlim. O início, onde foi a sua primeira sede, em Weimar, na Alemanha, eles utilizaram o prédio da Universidade Grando-Cal-Saxônica de Belas Artes, que havia sido projetado pelo arquiteto Henry van der Velde. Nessa primeira fase, os responsáveis pelo design e fornecimento deste programa eram professores talentosos que Gropius atraíra para Weimar. Nesse início, posso citar como exemplo pintores como Johannes Itten e Lionel Feininger, muitos outros. Mas eu quero falar especificamente do Itten, que foi particularmente importante para o caráter inicial da escola, com sua formação no expressionismo. Ele foi responsável por grande parte da ênfase inicial no medievalismo romântico que definiu a Bauhaus. Nesse período se formou praticamente uma guilda de artesãos. Aliás, temos que levar em consideração que o trauma da guerra industrializada provocou um retorno a meios de produção mais ingênuos e uma ênfase no expressionismo, que é mais humano, mais emoção, né? O expressionismo é do subjetivo, da pincelada, da expressão, do sentimento colocado para fora. Então, estou querendo dizer que praticamente essa primeira fase em Weimar, a Bauhaus, teve um caráter expressionista, tá? Muita gente não leva isso em consideração, né? Muita gente nem sabe disso, mas ela teve esse período e eu vou exemplificar para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, com meios mais ingênuos de produção e uma coisa assim mais dentro do expressionismo. Já vou dar o exemplo. Mas tem uma questão aí com o Itten. Às vezes, esse expressionismo, como acontece com o caso do Johannes Itten, se volta para o misticismo. O Itten assumiu um papel de mestre zen de viés esotérico e levou a Bauhaus os ensinamentos da seita Mazdasnan.
Nisso ele foi adorado por seus alunos e odiado por seus adversários. Da prática dessa seita faziam parte o vegetarianismo, o jejum, bem como ensinamentos sexuais e de respiração especiais. Também seus métodos de ensino eram meio controversos. Faziam parte do programa Exercícios Físicos e de Respiração, e ele tinha verdadeiros ataques de raiva quando os alunos não faziam o que ele queria. E aí não fica difícil concluir que é fato que suas tendências expressionistas e esotéricas o colocaram em desacordo com a abordagem científica e sociológica de Walter Gropius. E assim, Itten deixou a Bauhaus em 1923, a Bauhaus começou em 1919, quando ele teve uma briga com o Gropius. E ele foi substituído por Laszlo Moholy-Nagy. Bem, vamos a um exemplo dessa fase expressionista do Itten com uma cadeira. Ela é chamada Cadeira Africana, é de 1921, e a parte da cadeira têxtil é de Gunther Stols, e o projeto da cadeira propriamente dita é de Marcel Breuer. É um objeto que reflete o expressionismo com um interesse particular, chegando ao exótico, pelas culturas folclóricas, e também evidencia técnicas pré-industriais. A cadeira, de 5 pernas em forma de trono, feita em madeira de carvalho, mostra claramente os vestígios de ter sido feita à mão. E os montantes do encosto são pontilhados de orifícios e servem de estrutura para a tecelagem colorida de Gunther Stols. A expressiva coloração do encosto tecido e da almofada do assento é encontrada novamente na estrutura de madeira. Observem, os fios de teia ainda visíveis, os traços óbvios de acabamento nos elementos de madeira e a pintura sobre eles são uma reminiscência de obras da arte popular. Para vocês verem que é um excelente exemplo, né, de uma coisa que você vê o fazer, né? Tem essa coisa de artesão, a cor, a mistura das cores, o contraste da cadeira de carvalho escuro com as cores, o fazer com as mãos. Isso tudo exemplifica o que eu falei da primeira fase, né? Bem, em 1925, a Bauhaus mudou-se para a cidade industrial alemã de Dessau, iniciando seu período mais produtivo de atividades. Gropius projetou um novo prédio para a escola, que passou a ser visto não só como o talismã espiritual da Bauhaus, mas também como um marco da arquitetura moderna e funcional. Já diria Gropius, queremos uma arquitetura adaptada ao nosso mundo de máquinas, rádios e carros velozes. Nessa fase, a instituição viveu seu período mais influente em sua luta pela renovação do design artístico e industrial. E foi nesse momento que eles enfatizaram o funcionalismo, em particular o uso de formas geométricas simples que poderiam ser reproduzidas com facilidade. Um pilar conceitual da arquitetura e do design modernistas nas décadas seguintes. Em 1932, as eleições locais trouxeram os nazistas ao poder em Dessau e a escola foi novamente fechada e realocada, desta vez em Berlim, onde veria o último ano de sua existência. Em Berlim, a Bauhaus sobreviveu brevemente, porque quando os nazistas chegaram ao poder, nacionalmente, em 1933, aí a escola, né, foi fechada indefinidamente, sob forte pressão e ameaças. Então, hoje nós vamos parar por aqui. Hoje eu fiz a introdução, eu expliquei o que é a Escola Bauhaus, qual o seu objetivo, e na próxima aula a gente continua.
Aí eu vou citar exemplos da produção da Bauhaus. Por que vocês falam, por que a maioria das pessoas falam, isso é Bauhaus, estilo Bauhaus, mas é porque foi feito nessa época. Então na aula que vem a gente vai entender isso direitinho, ok? E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigada. Não esquece de me curtir não, gente. Ajuda esse canal a crescer, tá bom? Até a próxima aula. Beijo. Tchau.